Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a hipnose. O que é a hipnose? Para que serve a hipnose no tratamento da depressão e no processo terapêutico? Logo depois da vinheta. Dá para encaixar, né? Vê aí. Hélio Messias. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a hipnose. O que é a hipnose? A hipnose é um mito? A hipnose é realidade? Para que serve a hipnose? Qual a importância da hipnose? Ela ajuda mesmo no processo terapêutico? Na verdade, a hipnose, uma definição, ela tem N definições, mas a mais conhecida é: a hipnose é um estado alterado de consciência. Quando você vai de um ônibus, de um local para outro, ou de carro, que você passa em determinado lugar, que você nem percebe quando viu já passou, você está em estado de transe, você está em estado de hipnose. Você está lendo um livro e quando você vê naquele devaneio, o tempo vai passando, isso também é hipnose. Aliás, toda hipnose é uma auto-hipnose. É evidente que a hipnose, ela é uma realidade. É uma realidade que muitos médicos, muitos psicólogos e psicanalistas usam no seu dia a dia com o objetivo de acelerar o processo de cura. Por exemplo, existe a hipnose de palco e existe a hipnose clínica. A hipnose de palco é aquela em que o apresentador ou o hipnólogo, ele faz algum tipo de evento com a hipnose para impactar. Por exemplo, ele pega uma pessoa e dá para ela água e diz que é uma bebida alcoólica e durante o transe ela pode ficar embriagada. Você dá para ela uma cebola e diz que é uma maçã, ela vai comer como se fosse uma maçã. Mas na verdade o poder, ele não está no hipnólogo, o poder está na sua mente. O poder está na mente de quem está sendo analisado, né? Mas na verdade essa questão aí da hipnose de palco é mais para shows. Aliás, é muito em função disso, né, que as pessoas às vezes conhecem a hipnose mais pela televisão, onde ela vê a pessoa, fizeram até com o Silvio Santos uma vez, né? Silvio Santos, quando você abrir os olhos, todas as pessoas estarão nuas aí perto de você. Ou então pegou algumas pessoas e falaram: vou hipnotizar você, e quando você abrir os olhos, todas as pessoas estarão vestindo roupa preta. Enfim, essa hipnose a gente chama de hipnose de palco. E a maioria de nós, na verdade, conhece através da televisão com apresentações assim dessa natureza. Quando, na verdade, a hipnose ela é muito mais ampla, é de um valor assim inestimável, é muito útil no tratamento da depressão, da ansiedade, no tratamento da insônia, é de uma valia enorme. A hipnose, ela não deve ser usada por pessoas não habilitadas, vamos dizer assim, né? Que não estão liberadas profissionalmente para fazer isso, porque ao mesmo tempo que ela pode ser útil, ela pode prejudicar uma pessoa. Então, na verdade, existe um mito, vamos dizer assim, né? Um preconceito, melhor dizendo, com relação à hipnose. Algumas pessoas, principalmente algumas, não são todas, né? Eu acredito que uma minoria voltada para o cristianismo, que diz que não vai usar a hipnose porque ela é algo espiritual, voltada para o espiritismo, etc. Enfim, só que na verdade eu costumo dizer o seguinte, que a primeira pessoa que usou a hipnose, vamos dizer assim, na Bíblia, foi o próprio Deus, quando ele retirou a costela, né, um lado de uma costela de Adão para criar Eva. Só que ali, o que acontece? No original, é como se ele estivesse em transe, é como se ele estivesse hipnotizado. E Adão não sentiu nenhum tipo de dor. A Bíblia diz que ele tirou e foi numa boa, foi tranquilo. Então imagine você que existem até os hipnodentistas. Quem são esses profissionais? São aqueles hipnólogos, que são aqueles dentistas que são formados em hipnose, que são hipnólogos, que eles
hipnotizam, logicamente, com todo o preparo, com certo tempo, uma pessoa e consegue ele fazer uma cirurgia, extrair um dente ou fazer qualquer outro tipo de cirurgia sem dor e sem sangrar, porque ali ele determina a homeostase, que é a ausência de sangramento. Então, de forma que a hipnose ela tem a sua praticidade e muito bem aceita pela sociedade, principalmente com aqueles que a conhecem. É muito mais fácil você fazer um juízo de valor do que você querer saber mais, estudar mais, se aprofundar mais sobre aquilo. Para você ter uma ideia, quando uma vez eu falei para uma amiga que ela me pediu para fazer uma palestra na sua igreja, e quando eu falei, ela falou, qual o tema? Eu falei, pode ser sobre a depressão? Ela falou assim, não. Claro, gente, que isso aqui eu não estou falando da maioria, isso aí é o mínimo 10%, né? E ela disse, não, o meu pastor, ele não vai permitir que se fale lá sobre a depressão, porque ele acredita que a depressão não é de Deus, é do inimigo. Então você percebe que é muito mais fácil você julgar, você fazer um julgamento, do que propriamente você se aprofundar e perceber que não tem nada a ver. Estudos mostram, tanto a hipnose quanto os estudos com relação à depressão é algo extremamente natural. A hipnose existe, a depressão existe e nada disso aí tem a ver com o espiritual. Tem a ver sim. Quando você parte do princípio de que nós somos um ser trino, né? Corpo, alma e espírito, que você parte do princípio de que tudo tem questões físicas, questões mentais e questões espirituais, nós somos, como se fosse um tripé. Você tem que cuidar do físico, tem que cuidar do mental e cuidar do espiritual. Aí sim, não dissociar, até porque nós não somos seres com partes isoladas, nós somos um ser único, mente, corpo e espírito. Qual a aplicação da hipnose na medicina? Principalmente na saúde mental, né? A hipnose, nós podemos tratar fobia, podemos tratar medo de avião, medo de andar de elevador, onicofagia, que é o roer unhas, insônia. Nossa, é muito útil para tratar insônia. Inclusive, quando eu trabalho fazendo hipnose com o meu paciente, eu sempre ensino para dar uma certa independência para o paciente, para ele não ficar o tempo todo dependente, aí ele fazer a auto-hipnose. Como eu disse, toda hipnose é uma auto-hipnose, mas você pode fazer de forma intencional essa auto-hipnose. Eu mesmo, quando eu vou dormir, em algum momento, é raro acontecer, mas se eu perder o sono, não tiver sem sono, eu aplico a auto-hipnose. Eu faço alguns exercícios de respiração, né, e digo assim, daqui a 15 ou 20 minutos eu vou passar do sono hipnótico para o sono fisiológico. E geralmente eu acordo no outro dia e certamente na hora que eu quero acordar. Então, gente, a hipnose ela é de uma utilidade tremenda. Profissionais que podem utilizar e aplicar a hipnose, né? Psicanalistas, médicos, psicólogos, principalmente os especialistas nessa área. Um dentista, que ele também ele usa isso no seu trabalho, né? Eu citei aqui algumas dificuldades que a pessoa tem, mas tem também a questão, além da insônia, de outros que eu citei, você tem a questão dos transtornos mentais, né? Você tem a questão da depressão, que você pode ajudar o paciente a controlar a ansiedade, dor, pessoas que sofrem de dores na coluna, etc. Qualquer tipo de dor, se o paciente acreditar, porque na verdade, eu particularmente, eu não aplico a hipnose em todos os pacientes e nem costumo ficar falando para ele que eu faço hipnose. Geralmente ele já conhece um pouco, ou ouviu falar, ouviu no cartão a divulgação, achou que é algo interessante, ele já chega no consultório falando, olha, eu quero fazer hipnose. Só tem um detalhe, a orientação que eu recebi dos meus mentores, dos meus professores, é nunca fazer a hipnose no primeiro encontro. Foi a orientação que eu recebi, principalmente quando é para tratamento, porque a pessoa não conhece você ainda não tem aquela confiança em você. Mesmo que ela diga, eu quero fazer, eu confio em você, mas inconscientemente ela não está pronta. Aí, geralmente, eu demoro em torno de 3 a 4 sessões, eu começo apenas fazendo algum relaxamento e nem digo que é hipnose, porque a palavra hipnose em si, ela tem a ver com sono,
né, com sono. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, ainda tem preconceito. Por isso a gente tem esse cuidado de não sair dizendo e falando para todo mundo que você faz isso ou aquilo. Eu respeito sempre aquilo que o paciente quer. Eu só aplicaria a hipnose a um paciente se realmente ele me solicitasse ou eu junto com ele chegasse à conclusão de que para ele seria útil e necessário. A hipnose também ela é muito útil no tratamento do tabagismo, da autoestima, como eu disse anteriormente, síndrome do pânico, entre outras coisas. O que você puder imaginar que a hipnose possa vir a tratar, se a pessoa realmente aceitar e houver um comum acordo entre o profissional e o paciente, excelente, os resultados são maravilhosos. Uma coisa que seria bem interessante a gente ressaltar é que o paciente, o cliente, ele não fica sob o domínio do hipnólogo. Mas como assim? Porque tem pessoas que pensam que quando ela está em transe, que está fazendo hipnose, que ela fica dominada e que a pessoa fica inconsciente e o profissional tem ele nas suas mãos. Isso não é verdade. Primeiro que toda hipnose é uma auto-hipnose, como eu disse no início. E, na verdade, a pessoa, quando está fazendo a sessão de hipnose, ela fica plenamente consciente de tudo o que está acontecendo, principalmente ouvindo a voz do profissional, do hipnólogo. E ela não faz nada mesmo, que venha contrário aos seus valores. Então vale a pena a gente destacar isso, porque tem muita gente que tem esse preconceito: não, eu não vou fazer hipnose, não, entrar em transe não, senão fulano me dominar e vai saber da minha vida toda. Nada disso, muito pelo contrário. Ele só vai saber daquilo que você quiser que ele saiba e que tiver o objetivo, o propósito de ajudar o paciente a alcançar o seu objetivo. E uma outra questão também que é importante a gente colocar, que às vezes a pessoa fala assim: não, eu não vou fazer hipnose não. Eu falo: mas por quê? E se eu não conseguir voltar mais? Aí geralmente eu pergunto: voltar de onde? Se você não foi para lugar nenhum. Então, na verdade, gente, a hipnose é algo muito simples. Nós praticamos, fazemos hipnose no nosso dia a dia. Então, essa questão é muito mais uma questão de tabu, de mito, até porque às vezes você vê alguns líderes, alguns líderes, talvez alguns líderes espirituais desinformados, que acaba vendendo uma informação totalmente equivocada para o seu público, e a pessoa acaba criando uma crença de que aquilo é algo prejudicial, quando na verdade ela poderia estar sendo muito bem beneficiada pela hipnose. E a maioria das pessoas que se submete a fazer a gente começa fazendo, na verdade, a sessão de relaxamento, a pessoa diz assim: poxa, se eu soubesse que era tão bom assim, eu teria começado a fazer há muito tempo. Inclusive, teve uma pessoa que eu fiz um exercício que a gente chama de exercício das nuvens, em que eu digo que vem uma nuvenzinha, uma nuvem num dia tranquilo e tal, vem buscar você e leva você para dar um passeio lá no céu e tal, num dia tranquilo, e você começa a ver tudo lindo lá do alto, as coisas muito maravilhosas. Enquanto isso está sendo feito, a pessoa está se beneficiando, passa a ter um descanso mental, um descanso psíquico, e um descanso físico simultâneo. É bem interessante isso, que quando eu disse para a pessoa que a nuvem estava trazendo ela de volta para o seu local, e que quando eu a despertei, ela disse: poxa, por que você me trouxe até aqui? Estava tão bom lá em cima. Mas na verdade essa ida é uma ida apenas na imaginação, mas que traz um benefício assim, sem precedentes. Mas é bem interessante isso. A hipnose é tão eficiente que ela não se presta somente à área da saúde. Por exemplo, uma pessoa que está querendo prestar um concurso, fazer qualquer outro tipo de prova, ou quer melhorar a qualidade da sua memória, isso pode ser feito com a hipnose. A gente fazendo a progressão, reforço de memória, para levar a pessoa a assimilar melhor
os conhecimentos. Então, se a gente ficar aqui falando sobre os benefícios da hipnose, se a gente ficasse aqui, a gente ficaria horas e horas e a gente não encerraria, porque os benefícios são múltiplos. O atleta profissional também, para alcançar uma melhor performance, enfim, aonde você quiser, na área em que você trabalhar, a hipnose pode ser útil e fazer de você um vencedor. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, porque quanto mais você compartilha e faz o seu comentário lá, comenta, porque aí você vai nos proporcionar a possibilidade de fazer outros vídeos para continuar ajudando a todas as pessoas, a todos os nossos internautas. Me segue lá nas redes sociais, no meu Instagram, no Facebook e se inscreve no canal Hélio Messias. Eu te aguardo até o próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau, muito obrigado.